E então, pessoal, como é que vocês estão de saúde? Primeiro de saúde de uma forma geral e depois de saúde financeira, que a gente já sabe que uma influencia muito a outra. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a sua saúde financeira nesse espaço aqui na internet que vocês têm acompanhado já. Vocês sabem que podem nos acompanhar no Instagram, André Tavares Finanças, ou no Facebook, André Tavares Oficial, ou ainda no meu canal do YouTube, André Tavares, onde estão todos, vai estar esse vídeo e estão os vídeos que a gente já postou ao longo desses últimos tempos. Hoje a gente encerra a nossa série sobre orçamento pessoal, sobre orçamento 2018, e vocês lembram que na semana passada a gente falava da importância de você fazer uma reunião em família, ou com as pessoas com as quais você convive, com as pessoas com as quais você divide o orçamento, e vocês estabelecerem metas conjuntas, objetivos conjuntos, para que vocês pudessem se mobilizar, para que vocês pudessem estar unidos em torno do atingimento dessas metas. E lembra também que na semana anterior a gente falou da importância de você ter uma planilha em que você registra todas essas despesas em grupos. Muito bem. A partir daí, você vai definir com a sua família, com as pessoas com as quais você vive, quais são as despesas que você consegue cortar. Vamos lembrar sempre muito bem que às vezes esse corte de despesas exige decisões mais difíceis. Decisões do tipo, será que não é mais interessante uma família que tem 2 carros na garagem ter um carro apenas e vender um carro? Eu já digo para vocês que já fiz essa conta diversas vezes e não tenho dúvida. Fica muito mais barato para uma família ter um carro apenas, mesmo que isso exija que em alguns momentos a família ande de táxi ou alguns membros da família peguem um carro de algum aplicativo, do que ter 2 carros. Ter 2 carros são 2 IPVAs, são 2 revisões, é combustível quase que dobrado, é pneu novamente, então é seguro, são 2 seguros de 2 automóveis. Então esse é só um exemplo para mostrar para vocês de que às vezes vocês têm que fazer algumas escolhas que são escolhas mais duras, que são escolhas que vão trazer um certo desconforto para a família, mas que se vocês estão fazendo isso em nome de um objetivo comum, essas coisas passam a ter sentido. E aí você começa a discutir e planejar o que é que o peso a menos de um carro a menos também no seu orçamento pode significar. Muitas vezes também essas decisões envolvem vocês se mudarem para um apartamento ou para uma casa menor, em que o aluguel é mais barato. Mas lembre-se também que apesar de isso ser um pouco difícil de fazer, é isso que vai lhe gerar um excedente financeiro para vocês realizarem o seu sonho. Então, o que é mais importante? É você viver numa casa maior, que no dia a dia acaba não tendo tanta diferença assim, ou você viver numa casa mais simples, uma casa um pouco mais humilde, mas que ao final do ano você consegue fazer uma viagem de férias com toda a sua família, que lhe agrega não só do ponto de vista da convivência familiar, mas como muitas vezes lhe agrega do ponto de vista cultural, do ponto de vista de ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que conhece melhor o mundo. Então eu diria que é muito melhor você ter uma vida mais leve, ter um orçamento mensal que lhe pese menos, para que gere um excedente para a família poder fazer coisas que ela acha importante, como por exemplo, muitas vezes você fazer um curso de pós-graduação, ou você poder mandar o seu filho para um intercâmbio fora do país. Então, pense sobre isso, comece a rever junto com a família as despesas que vocês têm no dia a dia e, se for necessário, se a mera correção de algumas despesas ou a eliminação de algumas despesas que vocês se sintam confortáveis para deixar de ter não for suficiente, pense numa mudança de alguns bens que pesam muito no seu consumo, como carro, como casa, o aluguel, o condomínio, etc. e tal.
Dessa forma você vai conseguir ter uma vida mais leve, uma vida mais simples, mas uma vida em que seus objetivos estarão sendo mais atingidos. E que você não vai ter aquela sensação que muitas pessoas têm de viverem apenas para pagar contas, sem conseguir realizar novos objetivos. A partir daí, a partir desse momento que você gere um excedente financeiro, aí sim você vai ter que inclusive começar a se preocupar em como investir esse dinheiro. Mas isso aí já é assunto para os próximos vídeos, já é assunto para um outro momento, aqui no canal em que a gente se preocupa com a sua saúde financeira. Então, bom orçamento, bom trabalho em conjunto e em rumo dos objetivos que você entende que são importantes para a sua vida neste ano de 2018. Um abraço, até semana que vem.